do Timão, porque além do jogo, né, do empate entre Corinthians e Grêmio, o mercado está se movimentando, a janela está aberta e a gente teve novidades sobre as negociações envolvendo o Corinthians e Cuéllar e Michael. Curiosamente, dois jogadores que estão na Arábia Saudita. O Cuéllar, que jogava no Al Hilal, mas que está no Al Shabab. O Michael, que segue no Al Hilal, mas que será liberado nesse meio de ano, na janela de transferências, para abrir uma vaga de estrangeiro para Neymar, que se recupera e que está jogando no Al Hilal, vejam só, no time do Jorge Jesus. Então a tendência é que o Neymar ocupe a vaga de estrangeiro que até então é do Michael. O Al Hilal negocia o Michael, que quer voltar para o futebol brasileiro, que tem um assédio de vários clubes há algum tempo, e aí tem uma novidade, porque eu já tinha dito aqui para vocês que existe uma concorrência, uma disputa de alguns clubes consultando o Michael para saber da situação, se ele conseguia a rescisão com os caras, se os caras liberariam, né, para não ter que pagar até o fim do contrato, e aí provavelmente, né, teria luvas para se acertar com o cara. Enfim, ele tem uma relação bacana com o Renato Gaúcho, que está no Grêmio, que queria muito contar com ele, tem um investimento grande do Cruzeiro, tem o São Paulo, que deu uma sondadinha, e tem o Corinthians, né, que não é a primeira vez procura saber do Michael. O Michael já se acertou basicamente com o Corinthians, até porque, pela informação do Everton Guimarães, meu parceiro lá da Band, ele esteve presente, né? Na verdade, ele conversou com algumas pessoas do Cruzeiro e obteve a informação de que o Cruzeiro se retirou do negócio. Eu tinha dito pra vocês, o Cruzeiro, cara, tá disposto a pagar 2,5 milhões de salário pelo Michael. Como é que concorre com isso? Pois bem, por conta das luvas, o Cruzeiro se retirou. E a informação que o Everton obteve por pessoas de dentro do Cruzeiro é que ele estaria negociando com o Corinthians, numa negociação bem avançada. Ele está pedindo 8 milhões de reais de luvas na mão dele. Michael quer, para voltar para o Brasil, 8 milhões de reais de luvas, fora o salário, evidentemente. Ele ganha um altíssimo salário na Arábia Saudita, como todo mundo, mas o Corinthians estaria disposto a investir e pagar o Al Hilal com o valor da Esportes da Sorte, a patrocinadora master. Eu não sei se chega no total dos 57 milhões. Esses 57 milhões são destinados pela patrocinadora para o Corinthians contratar. Só que eles querem um cara midiático, um cara que dê retorno no marketing. O robozinho, né, como ele era chamado aqui, imitando o Cristiano Ronaldo, quando jogava no Goiás, no Flamengo, pode ter esse apelo. Além dos gols, das jogadas, de um cara que é muito bom naquilo que faz, né, quebrando as linhas, o cara de lado de campo que vai resolver todos os problemas do Corinthians, até porque existe uma possibilidade de saída do Wesley, eu já falo sobre isso, então ele preencheria essa lacuna ali pelo lado esquerdo e seria titular, evidentemente. A questão é o custo, porque se o Al Hilal não quiser liberar, o Corinthians vai ter que pagar para o clube da Arábia Saudita, e o custo dele é isso, cara, 8, 9 milhões de euros, que é quase 60 milhões de reais que você tem que pagar pelo cara. O Corinthians vai gastar todo esse dinheiro? Tá bom, não precisa gastar todo esse dinheiro se o Michael daqui a pouco consegue a liberação, uma rescisão amigável lá com os caras, ele fica livre. Só que aí você tem que dar na mão do Michael. E aí o que ele estaria pedindo seriam 8 milhões de reais. Eu até não tô achando tanto, tá? Mediante a tantas cifras altas, não tô achando tanto. O problema é que ele vai querer ganhar esses 2 milhões e pouco de salário. Com essas luvas diluídas, se a gente fizer uma conta rápida aqui, ele assinar um contrato por 2 temporadas, dá umas luvas aí de 300 a 400 mil reais por mês. Compondo no salário de 2 milhões, a gente tá falando de 2 milhões e meio, quase 3 milhões de reais, dependendo do valor do salário, né? Se for um pouquinho a mais, direito de imagem, aqui, uns 3 milhões. E aí, falei assim, uns 3 milhões. Michael, de verdade, eu acho muito dinheiro. Acho que sobe o patamar do time, acho que encorpa o elenco, acho que o Corinthians entra forte para brigar pelas competições. O Michael chega e joga, mas, cara, meu Deus do céu, quase 3 milhões de reais pro Michael. Pô, o Grêmio não pagou isso pelo Suárez, cara. O Gabigol não ganha isso no Flamengo. Assim, sei lá, o Pedro não ganha isso. Enfim, esse é o valor que o Corinthians, mais do que deveria ou poderia pagar, está disposto a pagar pelo Michael. Além do custo da operação de quase 60 milhões. Só que aí tem o Cuéllar. Olha o Cuéllar. O Cuéllar, que tá também fazendo a mesma coisa, já se acertou com o Corinthians, já falei aqui, né? Já ligou pro Ramon, o Ramon ligou pra ele, tá tudo certo, ele quer jogar no Corinthians, já definiu, já se acertaram o salário, segundo o Samir Carvalho aí também passa dos 2 milhões e meio, na verdade a composição, né? O Samir tá batendo nessa tecla, o salário é 900 mil, só que aí tem direito de imagem, tem mais as luvas diluídas e tudo mais, dá 2 milhões e meio. Você soma o Michael e o Cuéllar,
você tem 2 jogadores ao custo de 5 milhões para mais. Cara, que loucura. E aí você tem que pagar ou pro Al-Shabaab, porque ele tem contrato aí no Cuejar, mas ele já optou que já decidiu que quer sair e quer voltar pro Corinthians e quer ser treinado pelo Ramon de novo. Se ele conseguir a liberação amigável, beleza, ele vai pedir luvas na mão. E aí o Corinthians vai ter que resolver essa história. Mas o Cuejar, pelas informações, ele tá sendo contratado pelo próprio caixa do Corinthians. O Corinthians está com dinheiro em caixa para contratar o Cuejar. O Michael, que tem a questão midiática, de retorno de marketing, não sei o quê, aí seria via Esportes da Sorte. E aí, o Michael especialmente preencheria a lacuna do Wesley, que recebeu uma proposta do Crystal Palace, informação do Samir aí, na noite dessa quarta-feira, porque existia a aposta do Nottingham Forest, ou pelo menos a sinalização dela, segundo o Bruno Andrade do UOL, e também o Fenerbahçe da Turquia, a pedido de José Mourinho, havia se interessado e estava disposto a fazer uma proposta. O Corinthians sempre quis 25, 30 milhões de euros pelo Wesley e me parece que não vai chegar perto disso, até porque ele perdeu espaço no time, não está jogando, e a proposta do Crystal Palace seria de 18 milhões de euros com bonificações. Vou falar um negócio, vende. Wesley não está performando, ele tem que ser muito lapidado e talvez ele só consiga essa lapidação lá na Europa. Ele gostou da proposta, ele tá a fim de ir embora, ele quer ser negociado, então assim, não adianta muito ficar segurando o cara. 18 milhões de euros é um bom valor, o Corinthians já negociou muito mal seus atletas, não acho que seja um valor baixo, não acho, porque assim, vamos lá, 30 milhões de euros o Corinthians não vai conseguir no Wesley, não vai. Então assim, 18 milhões, na minha opinião, acho um bom valor. E aí, você libera o Wesley, chega o Michael, o Cuejar chega ali para disputar, digamos assim, né, posição com Alex Santana, Ranieri. Eu acho que dá para jogar todo mundo junto. Claro que vai sobrar para alguém, mas o Alex Santana não dá para tirar do time, né? Pelo amor de Deus. O cara comeu a bola contra o Grêmio e tá jogando muito. Dono do meio campo. O Rian tá entrando muito bem, que é um menino muito promissor, e o Bidon, né, que não está sendo utilizado, que também tem um potencial de ser valorizado, de ser negociado, juntamente do Ranieri. Então tem várias opções ali para colocar no meio. O Cuejar seria titular absoluto, e mesmo que ele não seja, o que eu acho difícil, aí você tem que ver o custo-benefício, né? Mas, pô, você ganha no elenco, né? E hoje, para você disputar as principais competições, você precisa de elenco. Qualquer jogador tem uma lesão, tem uma suspensão, tem uma convocação, você olha para o teu banco e aí muitas vezes você baixa muito o nível técnico. Se você tem Cuejar, Ranieri, Garro, jogadores de meio campo, né? Coronado, o Charles agora, que recém chegou, não demonstrou muita coisa, mas beleza, daqui a pouco pode performar. Rian, Breno Bidon, essa turma toda, você já começa a ter opções para montar um time, e se tiver ausências, você consegue manter o mesmo nível. Pelo menos eu penso assim. O que vocês acham? Esses caras custam muito, né? Meu Deus, mas vale a pena? Acho que essa é a principal questão. Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau! Deixa o likezão, vamos falar do Corinthians, porque tem informação importante, inclusive, relacionada ao Yuri Alberto, tá? O Yuri Alberto, ele passou, né? Ele vai passar, foi hospitalizado e vai passar por uma cirurgia após sofrer um mal-estar no empate contra o Grêmio nesta quarta-feira, na Neoquímica Arena, jogo, né, onde o Corinthians empatou, né, com a equipe gaúcha, tá? E nesse jogo o Yuri Alberto ele saiu, né, no intervalo, foi substituído porque ele estava sentindo um mal-estar. Quem não gosta muito do futebol do Yuri Alberto até comemorou, né, que o Ramon Dias sacou o Yuri Alberto, mas enfim, não foi por conta da qualidade técnica ou por opção tática, foi por conta desse mal-estar, ele sentiu ânsias de vômito, não estava legal, enfim, o jogador realmente não estava bem, tá? Vomitou, inclusive, antes do jogo. E aí ele colocou uma foto lá no seu perfil, tá? No Instagram, deitado em uma cama de hospital. Passou por uma endoscopia na manhã desta quinta-feira. E em nota, o Corinthians, né, confirmou que foram identificadas pedras, né? Informou, aliás, que foram identificadas pedras na vesícula biliar. O atleta será submetido a uma cirurgia para retirada, né, do órgão, e poderá ficar afastado por até
2 semanas dos gramados, tá? Olha só a nota do Corinthians. Após sentir um mal-estar antes e durante a partida de ontem, entre Corinthians e Grêmio pela Copa do Brasil, o atacante Yuri Alberto foi para o hospital para realizar exames e foram identificadas pedras na vesícula biliar. Diante do quadro, o atleta será submetido a uma cirurgia para a retirada do órgão. O procedimento será realizado nesta quinta-feira, tá? Ainda nessa quinta-feira, por isso que eu tô falando, né? Vai passar por cirurgia, talvez quando você estiver assistindo esse blend aqui, ele já passou pela cirurgia no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, tá? É o comunicado, né? Ele apresentou problemas estomacais, vomitou 3 vezes antes do jogo, como eu falei, apesar do mal-estar, ele jogou o primeiro tempo, depois ficou no banco de reservas, e o Yuri Alberto com 16 gols em 38 jogos, tá? Na temporada 2024 pelo Coringão. Próximo compromisso do Corinthians é contra o Juventude domingo, ele não vai estar em campo, não vai estar em campo também no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Grêmio, porque ele deve ficar 2 semanas no mínimo afastado, né, dos gramados. Aí notícia importante, Yuri Alberto, desfalque no Corinthians. Deixa o like, comenta aqui embaixo o que você acha disso. Continuando com o nosso blend de informações, para trazer informações sobre o Michael. Lembra que eu conversei com vocês no almoço com a Fiel, informações em apurações em conjunto com o meu amigo Everton Guimarães, lá de BH, e ele ficou informado, mas como que ele descobriu Michael no Corinthians, né? Os detalhes, tudo, foi por conta do Cruzeiro. O Cruzeiro queria o Michael e o Cruzeiro recusou, tá? Fechar com o Michael, pulou fora por conta da alta pedida do jogador. O Cruzeiro achou surreal a pedido do Michael e não quer mais contratar o atleta, porque o atleta pede 8 milhões de euros de luvas, são 50 milhões de reais, e pede mais de 2 milhões de reais de salário. E quando a gente fala salário, a gente fala salários e direitos de imagem, CLT e direitos de imagem. Com as luvas diluídas, se for num contrato de 3 anos, se for num contrato aí de 4 anos, enfim, aí vai dar menos. Mas o Michael não vai sair por menos de 3 milhões de reais no Corinthians, tá? É um salário altíssimo, não sei se o Corinthians vai querer realmente encarar essa. Uma fonte do Corinthians tinha me dito que era um jogador muito caro, né? Só que a internet sabe como que é, né? Tinha gente prometendo anúncio de jogador no dia primeiro, tinha gente já falando que estava encaminhado, já estava fechado. Enfim, aí começa a se criar expectativas, mas o negócio não é fácil. Trata-se de um jogador muito caro. E para encerrar a informação sobre o Michael, ele pediu garantias ainda, tá? Se o Corinthians não der garantias no contrato para ele, que vai receber em dia, ele não fecha com o Corinthians. É uma exigência do Michael para fechar com o Coringão. Ele quer garantias que não vai ter o seu salário atrasado e que vai receber em dia no clube de Parque São Jorge. E essas garantias são perigosas. A gente sabe já o caso Rojas, o que aconteceu na rescisão de contrato. Então, o Corinthians tem que tomar muito cuidado para fazer esse negócio com o Michael, que deve ser liberado do Al Hilal, mas quer ganhar muita grana, já que vai ficar livre no mercado. Deixa o like, inscreva-se no canal, likezão, e vamos seguir falando muito do Coringão nesse blend. Cara, trazer uma informação legal do Wesley, tá? E aí vocês veem, né, como que o canal Café do Setorista é um canal honesto. Vocês sabem o quanto eu não gosto do futebol do Wesley, o quanto eu avaliei, né, que o Wesley traz problemas táticos e técnicos para o time do Corinthians, as tomadas de decisões, enfim, não vou ficar comentando aqui os defeitos que eu vejo no Wesley, pedia ele fora do time, antes mesmo do Ramon Dias sacá-lo do time, e antes mesmo de alguém imaginar que ele iria para o banco de reservas. Todo mundo sabe, né, que eu realmente não gosto do futebol do Wesley. Mas ontem, por exemplo, elogiei a entrada dele no time no segundo tempo. E hoje, né, olha a honestidade, eu não escondo informação boa, ninguém deu essa informação que eu vou dar aqui agora. Vai trazer uma informação boa do Wesley, aquele jornalista talvez que mais critica o Wesley, que sou eu, tá? Informações que eu tenho que o menino tá tentando mudar a cabeça, tá se esforçando, né? Passou a treinar em 2 períodos, um dos treinos é por conta própria dele, ele quer evoluir, ele tá sentindo que precisa evoluir, que precisa melhorar, tá? Colocando a cabeça no lugar, mudou a suplementação dele, tá? Tem feito lá as suas consultas com a nutricionista do clube, conversando mais com a nutricionista,
com todos os departamentos do clube, fisiologia, o menino está interessado em mudar e quer algo a mais na carreira, tá? Quem sabe, né, até essa entrada dele boa no segundo tempo do jogo contra o Grêmio tenha já sido, né, já tenha sido aí reflexo, né, do momento que ele está vivendo, querendo se redimir, buscar, querendo mais, né, querendo treinar mais, só dobrar os treinamentos já é uma informação, né, maravilhosa, né, para o Wesley. Quem sabe nessa ele pode também, dobrando os treinamentos, tá treinando fundamentos, as tomadas de decisões, enfim. Então essa, meu amigo, é por isso que você segue esse canal, porque no fundo você sabe, velho, a gente aqui, o meu compromisso é com vocês, não é fechado com o presidente, fechado com não sei quem, não. Aqui nós somos fechados entre nós, os cafezeiros. Então, eu poderia muito bem, ninguém deu essa informação do Wesley até hoje, eu poderia muito bem, se eu tivesse perseguição, alguma coisa, esconder isso. Mas não tem nada disso, é apenas uma análise minha, como comentarista que eu tenho do Wesley. E quando eu descubro uma informação boa, meu amigo, eu passo, tá? Então, fontes, passem informações boas para mim. Eu tô pronto para dar informações boas a todo momento também, tá? Deixa o like, eu quero o seu comentário sobre o Wesley, sobre esse caso aqui. Quero o seu comentário, hein, velho? Não esquece de escrever aqui, eu vou ler os comentários depois. Likezão também que é importante. Olha só, agora a informação, essa do Wesley é exclusiva e essa também é exclusiva. O Corinthians está tendo dificuldades para encontrar um midiático no mercado. Lembrando que a patrocinadora do Corinthians, a Esportes da Sorte, que é a patrocinadora master da camisa do Corinthians, colocou à disposição 57 milhões para serem gastos em um jogador midiático, tá? O Corinthians está indo atrás de vários jogadores. O Corinthians não tem... O Corinthians fez a consulta para o Firmino, a consulta foi feita ao empresário dele, que é alemão, tá? Ele tem muita vontade de jogar no Corinthians, mas ganha muita grana lá e não quer abrir mão dessa grana agora. Corinthians fez uma consulta ao Gabigol, mas é pro final do ano que o Corinthians vai entrar na briga. Eles prometem entrar na briga em relação ao Gabigol, já avisei isso, tá? Só que o Corinthians já tá para cima e tá avaliando vários nomes, consultando vários nomes que não vazaram. O Corinthians não quer um nome igual ao Balotelli, o Corinthians quer uma coisa acima disso, tá? Depois que surgiu essa grana do midiático, o Corinthians tá atrás de outros nomes feras no mercado. Fez consultas de nomes que eu não descobri, né? E ninguém descobriu, não vazou, mas tem consultas porque o Corinthians está descobrindo que são todos caros, tá? Tem fonte do Corinthians me dizendo que o valor dos 57 milhões paga simplesmente uma operação uma operação financeira de um jogador de 3 anos. É isso. Se você colocar, por exemplo, né, o quanto vai ganhar o Michael, né? Por exemplo, o midiático tem que custar 57 milhões. Só as luvas que o Michael pediu é 50, e ele não é o midiático. Aí você põe 50, mais o que ele vai ganhar de salário, quanto que não vai sair, né? Esse jogador para o Corinthians. Por exemplo, 2 milhões. Você contratar um jogador de 2 milhões e meio, 2 milhões e meio por mês de salário, fechar um contrato com ele de 3 anos, o mínimo, vai de 3 anos, ou por 39 meses que você vai gastar, cara, dá 97 milhões e meio. Presta atenção, porque o Corinthians está tendo muita dificuldade com o midiático. Isso criou-se também uma falsa ilusão que agora o Corinthians tem que trazer um grande craque. Não é assim. Eu coloquei aqui um salário de 2 milhões e meio, tá? E multipliquei por 39, 97 milhões e meio, gente. Entendeu? Então a gente tá falando de uma situação, né, um pouco também ilusória, porque o Corinthians tem 57 milhões, então o Corinthians tá chegando nos jogadores lá, tá fazendo as contas e não tá dando. O que os jogadores estão pedindo é muito mais do que isso. Então a questão do midiático não está fácil, e o Corinthians está no mercado atrás, mas te mostrei aqui, só com o Michael, que nem é o midiático, tá? Nem é o midiático, quanto que custaria. Se você pagar a gente pode fazer a soma do Coronato, né? 2 milhões por mês num contrato aí, num contrato de 3 anos, de novo, vai, 39, dá 78 milhões, entendeu? Então é complicado a situação. Se a gente colocar
Se a gente colocar o Coronado, ele nem foi midiático e nem vai ser. Se a gente colocar aí no Coronado o salário de 2 milhões, né? Vezes 26, né? Que são 2 anos, 26 que são 2 anos, vai dar 52 milhões. Seria o midiático. 2 anos de um Coronado, entendeu? Então o Corinthians, eu apurei com fontes que ele está tendo dificuldades. Não é fácil contratar esse midiático e você está percebendo que os 57 milhões, amigo, se for contratar o Gabigol, por exemplo, é 70 e poucos milhões num contrato de 3 anos. Então, há dificuldade, isso é para, né, eu quero passar isso para você porque é importante para acalmar um pouco o torcedor, que a busca do midiático não está fácil, tá certo?